Então, fala turma do sexto ano do Colégio Alternativo, tudo beleza com vocês? Está iniciando aqui, beleza? Mais uma videoaula da gente, ok? Lembrando que hoje o nosso encontro é de história, ok? Então, né, sem mais delongas, vamos lá para mais uma videoaula, ok? Vamos aqui para a correção do exercício, primeiramente, né, das páginas. O professor já passou o Miguel para vocês, né? Ou seja, o professor já passou a ideia. É sempre bom que vocês estejam, né, fazendo a correção do exercício, né, ou seja, que vocês estejam pausando esse vídeo, né, e tá vendo, né, fazendo as correções, né, do que você acertou, do que você errou, ok? Então, enfim, tem aí a primeira questão, né, ou seja, as primeiras questões, que era da página 118, que era a primeira e a quarta questão, apenas, beleza? Então, vocês podem estar vendo aí, fazendo a autocorreção, ok? Né, a gente tem aí a outra página, que é a página 119, beleza? Vocês também podem estar pausando o vídeo e fazendo a autocorreção, beleza, galera? A outra página era 123, né? Vocês podem estar também, novamente, pausar o vídeo, ver o que é que foi que errou, enfim, todo esse conceito histórico, né? Ou seja, toda essa passagem histórica dos povos hebreus e tudo mais, né? Eu lembro que foi essa última aula que a gente viu, né? Enfim, a passagem ali dos povos, né? Enfim, da terra prometida de Canaã, dos povos dos Dez Mandamentos, enfim, de Moisés e tudo mais, beleza? Foi essa história aí que a gente praticamente viu na última aula. Então vamos lá, né? Ou seja, a gente vai falar um pouco, né? Lembra, né, galera, que a gente está sempre falando o quê? A gente está sempre falando, né, desses principais povos, né, ou seja, das antigas civilizações. Enfim, a gente já falou dos assírios, a gente já falou dos povos do Egito, enfim, a gente vai falando, a gente está praticamente pegando um bocado de povos, né, que são bem famosos diante da história, diante da história e tudo mais, beleza? E hoje a gente fala um pouco sobre o quê? Sobre os fenícios e os pérsias, beleza, gente? Os povos comerciantes, né, como são caracterizados, né, os povos fenícios, né, ou seja, os povos comerciantes. Então vamos aqui, né, ou seja, a Fenícia foi uma região localizada, né, no Oriente Médio, que tinha sua costa voltada para o mar Mediterrâneo, né, o que propiciou o desenvolvimento de técnicas de navegação bastante úteis. Por isso os fenícios eram chamados de povos do mar. Tá aí por conta que eles são chamados, né, de grandes comerciantes, de povos navegadores e tudo mais. Enfim, eles tinham uma costa ali voltada para o mar Mediterrâneo, então eles praticamente desenvolveram técnicas, né, justamente para que dê característica aos povos fenícios e tudo mais, beleza? Essa região também fazia fronteira com a Síria, Palestina e Mesopotâmia, né? A existência dos fenícios vai de 2.300 a.C. até 65 a.C. Aí um pequeno mapa da região de onde se localizava, né? Praticamente a região geográfica de onde se localizavam os povos fenícios, ok? Os fenícios, né, eles desenvolveram sua economia, né, com base no comércio realizado, que quase totalmente pelo mar, afinal eles eram navegadores, enfim, o professor já falou isso, eles tinham, enfim, toda a relação ali com o mar, né, já por conta da localização geográfica. As principais rotas eram o Egito, né, as cidades gregas também, beleza? Também realizavam o comércio em forma de caravanas para a região central do Oriente Médio. A organização política da Fenícia era baseada em cidades-estado, ok? Assim como da região Mesopotâmia, beleza? Eram várias cidades, né, ou seja, que juntas tinham sua emancipação, sua autonomia e que comandavam praticamente toda a região ali, assim como a gente viu na região Mesopotâmia. Agora, falando um pouco sobre os persas, né? Ou seja, a gente falou dos fenícios, a gente vai falar um pouco sobre os persas e sua força expansionista, né? De alcançar vários territórios, enfim, de conquistar várias fronteiras e tudo mais. Enfim, os persas se originaram da região chamada do Planalto do Irã, entre o Mar Cáspio, né, e o Golfo Pérsico. Por volta de 6.000 a.C., seus territórios faziam fronteira com o Golfo Pérsico, né, a Mesopotâmia e a parte da Ásia, mais precisamente na altura do rio Indo, beleza? Por volta de 2.000 anos, né, antes de Cristo, os persas haviam se consolidado na região, mas viviam em constante tensão, pois eram atacados por outros povos, né, como os assírios, e esses povos aí a gente já viu também, quase todos eles, né, os assírios e os cáldeos, né, que dominaram a Pérsia, né, por muito tempo. Aqui há aqueles povos babilônicos, né, que a gente já estudou na região da Babilônia, beleza? Mas a relação de dominação mais conhecida na história dessa civilização foi a dos Medos, ok? Povo de origem ariana que migrou para a Ásia Central, no planeta iraniano, e lá estabeleceu seu domínio sobre os persas durante muitos e muitos séculos. De modo que existiam dois reinos, né? O persa e o reino do Medo, ok? Aqui, né, ou seja, só mostrando praticamente toda a região do que foi
todo o processo expansionista, né, do Império Persa, né, de como de como foi se formando, né, na verdade, essa expansão, né, territorial do Império Persa, né, ou seja, a gente tem ali o centro territorial persa, né, a gente tem ali o Império Ciro, né, que era um dos governantes da época, né, Império de Ciro, conquistas dos Cambises, né, conquistas de Dário, que também era um dos governantes, beleza? E toda essa região aí foi, né, praticamente expansionada, né, estendida diante dos avanços dos povos persas. Essa situação de dominação começou a mudar com o surgimento de um líder militar que era o príncipe da Pérsia, né, conhecido pelo nome de Ciro o Grande. Só lembrando aqui o mapa para vocês, ó, o quanto que Ciro alcançou, né, ou seja, vários territórios. Né, e a gente vai ver os outros também. Né, por volta de 550 a.C., ele governou por cerca de 25 anos. Sob sua liderança, né, os persas derrotaram os medos e unificaram os reinos, dando origem ao Império Persa. Ou seja, eles estavam sendo dominados, assim como Ciro, o Grande, né, enfim, governou, ou seja, organizou os exércitos, eles começaram a expulsar os povos cáldeos, né, os povos assírios, esses povos aí que começaram a chegar nessa região. O Império Persa, né, atingiu uma extensão territorial gigantesca, chegando a dominar a Mesopotâmia, a Fenícia, a Palestina, o Egito, a parte oriental da Grécia e uma pequena porção da Índia. Esse império só ruiu com a invasão dos macedônios sob a liderança de Alexandre, né, o famoso Alexandre o Grande já, né, galera, que chegou destruindo praticamente tudo que já era conquistado pelos povos persas e tudo mais. Mas aí é assunto para futuramente a gente estudar, né, que a gente ainda vai estudar quem foi Alexandre o Grande, né, enfim, tudo mais, ok? A dualidade religiosa dos povos persas, né? Ou seja, a religião persa ficou conhecida como zoroastrismo, beleza? Que é em alusão ao profeta Zoroastro, né? Que viveu entre 628 a.C. e 551 a.C. A crença persa se baseava no conceito da dualidade, ou seja, a convivência entre o bem e o mal. Entretanto, né, especificava o certo e o errado, entre outras distinções. As bases do princípio zoroastro estavam contidas no livro chamado Zend-Avesta. Os persas não aceitavam o politeísmo, né, muito menos sacrifícios, assim como vieram de antigas civilizações. Né? Então, aqui o zoroastrismo, né, a gente consegue entender muito bem, enfim, que é a dualidade, né? Ou seja, aquela questão do que é o bem e o mal, né? Assim também de que o que é o certo e do que é o errado, né? Mostra praticamente uma relação dialética, né? Ou seja, uma relação entre ruim e bom, né? Ou seja, sempre essa dualidade, né? Assim também como assim também como o símbolo do taoísmo, né, da China, né, ou seja, aquele símbolo que é praticamente que vocês conhecem muito, que é o do infinito, né, também, onde, por exemplo, tem uma bolinha branca, né, onde também tem uma bolinha preta. Isso ali só explicando, né, que tipo, o símbolo do taoísmo é justamente isso, né? Todo mal tem um pouquinho de bondade, toda bondade tem um pouquinho de maldade. Né? Basicamente isso aí, né? Essa dualidade religiosa praticada pelo zoroastrismo, perdão, gente, zoroastrismo, ok? Né? Que era a política religiosa, enfim, dos povos persas, ok? Então, a gente vai se encerrando aqui essa videoaula de hoje, beleza? Peguem aí os exercícios, né? Ou seja, para vocês realizarem, tem aí página 133, a primeira questão, 140, a primeira e a segunda questão, e 143, a questão 3, ok, gente? Os procedimentos vocês já sabem, né? Podem me enviar pelo meu e-mail, é a preferência, mas vocês também, caso não consiga, né, pode enviar por via WhatsApp, beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!